Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 18 e Salmo 23, os nossos textos da devocional de hoje. Como você sabe, estamos meditando aqui na Bíblia, mas em ordem cronológica, e hoje então entra aqui, faz parte da nossa devocional, o Salmo de número 23. Então estaremos não apenas lendo 1 Samuel 17, 18, mas também o Salmo 23, que está inserido nesse contexto aqui. Bom, você sabe que por causa da forma como Saul despreza a palavra e o próprio Deus, Deus também vai tratá-lo com desprezo e, consequentemente, então, Deus vai enviar o seu profeta, o profeta Samuel, à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir Davi, que será o sucessor, então, de Saul como rei para a nação de Israel. Esses textos aqui, irmãos, não estão necessariamente escritos em ordem cronológica, né? Porque, como você vai perceber, Davi vai enfrentar o Golias, ele vai vencer Golias e depois ele vai servir Saul em serviços pessoais. Saul vai ficar possesso por um espírito maligno e Davi vai assisti-lo. E parece ali, né, que Davi, né, não é conhecido por Saul, Saul não conhece Davi. Mas a questão é que não necessariamente os textos estão na ordem aqui. É por isso que parece, né, que Saul tá meio doido assim, né? Na verdade ele tá meio doido, né? Tomado por um espírito maligno, tomado de inveja. Mas a questão é que esses encontros que Saul tem com Davi, tanto no contexto de Golias quanto posteriormente lá no seu palácio, não estão necessariamente em ordem cronológica. É por isso que parece que Saul aí não conhece Davi, mas como assim? Ele teve com Davi ali na guerra, agora não conhece Davi, mas é por causa da questão da cronologia. Então nós vamos ver aqui Davi começar a sua jornada em direção ao trono e prestando serviços, né, à nação de Israel, depois prestando serviços particularmente para o rei de Israel. Isso já mostra para nós aqui o caminho, né, do reinado, o caminho do trono, o caminho, né, do homem de Deus para viver os planos de Deus, que é um caminho de serviço. Ninguém chega ao cumprimento dos propósitos de Deus se antes não decidir servir as pessoas, né, servir pessoas em posição de autoridade. O caminho é esse. O próprio Jesus nos disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas o texto bíblico diz que todo esse serviço prestado por Davi, tanto no contexto pessoal quanto no contexto particular, né, contexto público e no contexto privado, por causa da unção e do reconhecimento, desperta ali a inveja de Saul, e percebendo todo esse levante contrário, Davi então vai escrever o Salmo 23. Algumas pessoas vão dizer que o Salmo 23 possivelmente pode ter sido escrito quando Davi fugia de Absalão, né, o seu próprio filho, mas na cronologia que estamos seguindo aqui, o Salmo 23 possivelmente escrito aqui então nesse contexto, e que ele está sendo perseguido por Saul depois de ter servido. Ou seja, né, aquele serviço todo agora está testando a fidelidade de Davi. E aí Davi vai dizer: olha, mesmo que eu ande por um vale de sombra de morte, Deus continua sendo meu pastor, Deus está cuidando da minha vida. E essa é a segunda lição que podemos aprender aqui, né? Davi não se volta contra Saul para fazer justiça nas suas mãos, mas ele permite que Deus continue cuidando dele, seja o seu pastor, e ele entrega essa justiça nas mãos de Deus. Que eu e você possamos ser assim, possamos viver a vontade de Deus, servindo aos irmãos, né? Servindo pessoas, e também vivendo uma vida de humildade, submissão e entrega ao Senhor, deixando que Ele faça a vontade dele, do jeito dele e na hora dele.